Boa tarde. Agora, 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a indicação de vereadores para comissões especiais do Legislativo Carioca. Os detalhes com Renato Chapô. Para a comissão especial com a finalidade de analisar as desigualdades e seus impactos para a população da cidade do Rio de Janeiro, bem como as responsabilidades do poder público e propor políticas públicas visando a prevenção, ao combate e à superação do racismo, foi indicada a vereadora Thaís Ferreira. Para a comissão especial com a finalidade de acompanhar, estudar e analisar a questão da reconstrução da Delegacia de Atendimento à Mulher em Campo Grande, foram indicados os vereadores Márcio Santos e Niquinho. Para a comissão especial com a finalidade de analisar, acompanhar e discutir a questão do anel viário de Campo Grande, foram indicados os vereadores Márcio Santos e Edson Santos. Na sessão extraordinária desta quarta-feira, o Parlamento analisou vetos do Poder Executivo. Entre os vetos derrubados está o que determina o destombamento da Igreja de São Pedro no Santo Cristo. Ingrid Bart, veja com ela. Na sessão extraordinária dessa quarta-feira, os vereadores analisaram em regime de urgência 7 vetos do Poder Executivo a projetos de lei. 1 foi mantido e 6 foram derrubados. Entre os vetos rejeitados estão o que institui o programa de reprodução assistida no âmbito do sistema de saúde da cidade, o que determina o destombamento da Igreja de São Pedro e o que cria a carteira funcional digital dos conselheiros tutelares. Também foram derrubados os vetos do Poder Executivo, que cria o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social do município e o que garante prioridade ao atendimento psicológico em toda a rede municipal de saúde à criança que comprovadamente tenha sido vítima de abuso sexual. Como presidenta da comissão que defende os direitos da criança e do adolescente aqui na casa, é impossível não falar sobre o veto desse projeto. Um projeto simples de autoria do vereador Eliseu Kessler que reforça, de fato, um princípio constitucional que já deveria ter sido mais do que amplamente absorvido, e aplicado, porém ainda não é, visto os casos, inúmeros casos que nós temos de violação sexual acontecida na infância e como não damos prioridade devida a esses casos. Então, até a questão de potencialmente, como ele fala no texto, ou comprovadamente por meio de laudo médico ou pericial, quando a gente fala de criança na faixa de 0 a 12 anos, a gente tem que pensar mais uma vez sobre o que é essa comprovação e o quanto que a criança não é revitimizada nesse processo, até mesmo no atendimento psicológico na rede municipal da saúde da cidade e em outras instâncias institucionais que a criança poderá passar também, mas ele visava apenas proteger ainda mais as crianças que sabemos que ainda estão muito desprotegidas. Os parlamentares também derrubaram o veto que determina a disponibilização aos profissionais de educação o livro de atas da rede municipal de ensino da cidade. E veja agora alguns projetos que estão na ordem do dia da sessão de hoje, que começa daqui a pouco, às 14h. Um deles trata da valorização e da inclusão das pessoas com deficiência, nanismo e doenças raras na publicidade institucional do município. Um outro dispõe sobre a fixação de cartaz informativo nos serviços públicos da cidade. O parlamento vai discutir também o projeto que inclui o dia da campanha Quebrando o Silêncio sobre a Violência contra a Mulher no calendário oficial do município. E ainda o projeto que propõe o programa permanente de treinamento e reciclagem para motoristas, cobradores e fiscais de ônibus. A Feira Hippie de Ipanema pode ter mudanças em breve. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara do Rio promoveu uma reunião com representantes da Prefeitura e expositores da feira para discutir a ampliação do horário e a modernização. Sérgio Costa acompanhou. A Feira Hippie de Ipanema existe há 54 anos. Hoje são cerca de 300 artesãos e artistas plásticos. Eles são responsáveis pelo tradicional evento cultural e artístico que atrai muitos turistas de todo o mundo. Mas os últimos anos têm sido marcados por desafios. Os expositores dizem que foram impedidos de trabalhar no domingo de carnaval.
A gente vem lutando há anos por causa do metrô, por outros diversos casos também pelo abandono também, e hoje a gente viu um passo importante em relação de a gente ter essa convivência com a prefeitura, em relação a você estar debatendo os assuntos da feira, assuntos importantes, não só para a feira em si, mas para toda a cidade. Nesta reunião extraordinária, iniciativa da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal do Rio, os expositores foram ouvidos pelos vereadores e representantes da prefeitura. Eles pedem o recadastramento dos profissionais da feira para ter um levantamento preciso de quem trabalha no local. Foi sugerido que a Feira Hippie adote uma nova identidade visual, atraindo patrocinadores, novos investidores, parceiros que possam modernizar o evento e criar mais atrativos. No país, o artesanato representa 3% do PIB. A Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Ordem Pública aceitaram o desafio de criar uma estratégia de investimentos para a Feira Hippie. Isso inclui a expansão do horário de funcionamento e a criação de novas atividades culturais. A Feira Hippie é um patrimônio cultural, tombado. A Ordem Pública ela precisa olhar para a cidade de uma forma harmônica, justamente para que o espaço público seja ocupado pelas pessoas, de uma forma que traga riqueza, que traga cultura, que traga empreendimento, enfim. E com certeza a ocupação também das praças pela população ajuda na ordem pública e na segurança. A primeira reunião de trabalho para decidir as mudanças está marcada para a semana que vem. A vereadora Rosa Fernandes estuda a possibilidade da criação de um projeto de lei sobre o tema para garantir o trabalho desses profissionais. Que os expositores possam ter a tranquilidade de se programar, de trabalhar nas datas comemorativas, nos grandes eventos da cidade, porque a cidade não para, a vida das pessoas também não, e elas precisam estar produzindo. Eu acho que a gente consegue entregar para a população, não só da Zona Sul, mas da cidade, os turistas, as pessoas que vêm de fora para conhecer as áreas nobres e encontram um espaço que tem que estar arrumado, acolhedor, preparado para receber a população da cidade e fora dela. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira se reuniu hoje pela manhã com representantes da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. O tema do encontro foi o parcelamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. Eu acompanhei. O encontro contou com a presença do subprocurador da Câmara, José Luiz Mink, de técnicos da Prefeitura e da secretária municipal de Fazenda e Planejamento, Andréia Senco. O objetivo desse debate foi justamente viabilizar, permitir justamente para aquelas pessoas que estão com dificuldade, que não têm os recursos ali disponíveis para pagar o ITBI em uma única vez, possam, através de um procedimento de revisão, no qual é discutido até a própria base de cálculo do tributo, que elas paguem, por assim dizer, em algumas parcelas. É uma satisfação enorme chegar a uma decisão final satisfatória, porque essa briga não foi fácil. O Executivo resistiu muito para fazer o parcelamento do imposto de transmissão, principalmente para uma parte da população que compra o seu imóvel e que nunca coloca no seu planejamento, não é prioridade, aquilo que vai gastar na legalização. A ideia é que as pessoas possam se sentir na obrigação de uma forma suave, parcelado no número de vezes que ela entender que é possível pagar, e depois ter isso como um crédito e entrar com o pedido da certidão para que ela possa, então, ter a sua escritura definitiva em mãos. Acaba de tomar posse o Conselho de Ética da Câmara Municipal. E eu converso agora com a vice-presidente do Conselho, vereadora Tereza Berger. É um prazer recebê-la aqui no CRN, primeira edição. Vereadora, pedi para a senhora falar da importância desse conselho. Olha, é fundamental a instalação do conselho, mais ainda a existência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Eu vou repetir. Foi o meu primeiro projeto de lei apresentado nesta casa, então eu sou até suspeita diante da sua pergunta.
E este ano, assim, nesses próximos 2 anos, muito especialmente, eu me sinto honrada em participar, porque somos 3 mulheres no Conselho. Olha que avanço! Eu, a vereadora Rosa Fernandes, que é a nossa presidente, e a vereadora Mônica Benício. Então, é uma alegria, assim, muito grande poder estar nesse Conselho, uma honra. E, claro que nós vamos ter trabalho aí pela frente. Espero que não, gostaria que não tivesse, seria melhor que não tivesse. De qualquer maneira, nós vamos estar representando esta casa, nós vamos estar representando os anseios da sociedade, porque a sociedade exige transparência, a sociedade exige que nós, parlamentares, também tenhamos um comportamento, uma conduta adequada. Então, acho que é muito importante. Conselho de Ética fundamental para esta casa, e eu parabenizo especialmente a vereadora Rosa Fernandes pela sua eleição para presidente. Já fui presidente durante 4 anos e a Rosa era vice e agora é a nossa presidente. Me sinto assim muito orgulhosa em participar deste conselho, que tem mais 4 homens, né? O secretário, o vereador Rogério Amorim, tem Luiz Carlos Ramos Filho, Zico, o Wellington Dias. Eu espero não ter esquecido ninguém, acho que não. Acho que lembrei todos, somos 7 membros. Então é isso. Obrigada, vereadora. Muito obrigada por participar. E eu me despeço de vocês. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais, em @CâmaraRio e logo mais às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia e até amanhã.